Palavra da Verdade, devocional de 24 de julho. 2 portas e 2 caminhos. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, versos 13 e 14. Este trecho faz parte da conclusão do Sermão do Monte. Até aqui, Jesus havia mostrado o caráter dos filhos do reino, seu papel no mundo, o tipo de retidão e piedade que deveriam demonstrar, sua relação com os tesouros deste mundo e o tipo de julgamento que deveriam exercer no seu trato com os semelhantes. Havia também encorajado seus discípulos a se apegarem com perseverança a uma vida de oração, assegurando-lhes que nunca deixariam de ser ouvidos e recompensados pelo Pai. Agora, o Senhor conclui seu sermão com aplicações através das quais quer alertar seus discípulos para os perigos de confundirem o verdadeiro caminho, a verdadeira mensagem e a verdadeira atitude referentes ao reino de Deus e ao Evangelho com as falsas alternativas. Sua exortação final estrutura-se em torno de 3 figuras: as 2 portas e os 2 caminhos nos versos 13 e 14, os 2 tipos de árvores e seus respectivos frutos, uma advertência contra os falsos profetas nos versos 15 a 23 e os 2 tipos de construção nos versos 24 a 27. Estas 3 figuras servem para advertir aos seus primeiros discípulos e a nós, a fim de tomarmos uma atitude frente à vida no reino de Deus e às alternativas de vida que o mundo nos oferece. Vamos refletir sobre a primeira delas, a saber, as 2 portas e os 2 caminhos. Antes de tudo, o Senhor nos avisa qual porta e caminho devemos escolher. Entrai pela porta estreita, diz ele. Em seguida, justifica sua advertência contrastando a porta e o caminho da salvação com a porta e o caminho da perdição. Ele nos adverte que a porta que leva à perdição é larga e o caminho que conduz à perdição é espaçoso. Isto significa, antes de tudo, que a entrada e o caminho que levam à perdição são de fácil acesso. Aquilo que é largo é de fácil trânsito. O mundo dorme no colo do maligno, como está escrito em 1 de João 5,19. E chama ao mal bem e ao bem mal, e faz da escuridade luz e da luz escuridade, como está escrito em Isaías 5,20. No mundo que aplaude o pecado e condena a virtude, os vícios são naturalmente estimulados e facilitados. A Escritura assim descreve as pessoas que pertencem ao mundo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1,32. Por isso, a entrada e o percurso que levam à perdição são atraentes. Além disso, a Escritura nos lembra que somos naturalmente inclinados ao pecado. Nossa cobiça nos atrai e seduz a transgredir a lei de Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, diz Tiago no capítulo 1, verso 14. Por causa desta inclinação, as coisas que há no mundo nos atraem. É por isso que João nos adverte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Consequentemente, a entrada e o caminho que levam à perdição são confortáveis e, por isso, também são populares. Por contraste, Jesus também nos ensina que a porta de acesso à vida é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. Isto significa o extremo oposto, a saber, que a entrada e o percurso que levam à vida não são atraentes aos olhos do homem pecador. Além disso, a entrada e o percurso que levam à vida não são fáceis. Sim, a salvação é pela graça, mas isto não quer dizer que o caminho da salvação se dá numa estrada retilínea ou numa vereda de flores. Aliás, é somente por causa da graça soberana e da união com Cristo que o crente pode assegurar-se de que há de chegar do outro lado. E as próprias tribulações produzirão nele perseverança, experiência e esperança. Mas graça não significa facilidade.
Significa antes que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2,13. A Escritura, no entanto, nos lembra que é com dificuldade que o justo é salvo e que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, como está escrito respectivamente em 1 de Pedro 4,18a e Atos 14,22. A entrada e o percurso que levam à vida não são, portanto, confortáveis, muito menos populares. Porque a porta que conduz à vida é estreita e o caminho apertado? Porque essa porta e esse caminho são um só, Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. E ainda: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mas o mundo tem dificuldade em confiar em um só Salvador. Confunde quantidade com qualidade e multiplica seus deuses e mediadores. Além disso, entrar por essa porta requer a rendição do orgulho, e andar por esse caminho envolve negar-se a si mesmo. Jesus era seguido por multidões, mas estava apercebido da superficialidade da fé que a maioria depositava nele. Como está escrito em Lucas 14, 25 a 27, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não foi sem razão que, do meio para o fim do seu ministério, quase todos o abandonaram, ficando apenas seus discípulos, como está escrito em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ele mesmo já os havia advertido no capítulo 6, verso 64. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele mesmo sabia e o repetiu aos seus discípulos que tal caminho estreito só poderia ser trilhado por aqueles que fossem conduzidos pela mão do Pai. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Jesus até pergunta no mesmo texto aos 12 se não queriam ir embora também. Mas sua pergunta é uma oportunidade criada por ele para que a fé salvadora se manifestasse. Mesmo em meio ao duro discurso e à estranha pergunta, essa fé que entra pela porta estreita e trilha o caminho apertado se manifestou. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, diz Pedro nos versos 68 e 69. Por que caminho você trilha? Você crê na suficiência de Cristo como mediador entre Deus e os homens, e no caráter único do seu sacrifício substitutivo? Ou crê em Cristo e algo mais? Seu coração foi rendido ao senhorio de Cristo ou você vive segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? A fé que entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado não é seduzida pelas avenidas do mundo incrédulo. Ao contrário, mesmo desafiada pelo seu Senhor a voltar atrás, ela responde: Senhor, para quem iremos? Tu, e somente tu, tens as palavras da vida eterna. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.